nós te agradecemos por tua manifestação sempre plausível e pedimos, Deus, que ela continue, aumente, que o Senhor tenha liberdade aqui, que o Espírito se mova com liberdade. Uma conta de cada um, nos abençoa e que tudo que for feito aqui glorifique o teu nome, edifique a tua igreja e traga alegria para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, tivemos duas palestras de excelência. De tarde, através do pastor Jonas, da pastora Rebeca. E o slide e tudo, né? Slides. Infelizmente não pude fazer. Fico devendo isso para o ano que vem. Mas eu creio que o Espírito Santo fará também algo tremendo, como foi agora à tarde. Amém? Tarde e noite. Parabéns aos pastores. Explanação de excelência desse evento chamado A Base, que sirva realmente de base para tudo aquilo que a gente vai fazer a partir de agora. Amém? A palavra de Deus é tremenda. Eu fiquei com uma palestra de renovação da mente em uma era semente, movidos pelo Espírito, coerentes com a fé, referenciados pela palavra. Dá quase uma mensagem inteira, só o tema é a mensagem inteira, né? Com os 3 pontos inclusive. Glória a Deus. Mas, queridos, é um desafio muito grande esse tema. Ao mesmo tempo ele já vem sendo discorrido, né? Como já está também, coisas novas, mas sempre o Espírito renovando, mostrando de outro jeito, de outra forma e fazendo a gente crescer. Então, esse tema, ele nos remete a um processo de renovação espiritual, renovação mental, né? Em meio a um mundo dito semente, uma era semente, mas nos parece que o termo semente reflete a realidade de uma mente sem noção, não desmemoriada, mas desnorteada. Então nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo e somos desafiados a renovar a nossa mente no meio de um mundo que não tem mente, ou está desmemoriado, não desmemoriado, mas desnorteado. Amém? Então, nós somos desse jeito, somos sim desafiados ao processo de renovação mental em meio a um mundo desnorteado, a um mundo cujo reino é extremamente, o reino do mundo extremamente abalável em todos os seus aspectos, e em meio a um mundo cujos reinos sofrem brutalmente a influência de Satanás, motivo pelo qual, durante a tentação de Jesus Cristo, registrado lá em Mateus 4, 8 e 9, que diz a Bíblia, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então isso mostra a realidade de que estamos em um mundo cujos reinos sofrem brutalmente a influência de Satanás. E por isso nós que viemos do mundo, temos ainda resquícios das coisas do mundo, nós precisamos, de uma forma forte, precisamos renovar a nossa mente. Amém, amados? Renovação da nossa mente. Agora, o grande trunfo é que o reino do Senhor é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração, é o que diz a palavra de Deus, Daniel 4:3, palavras de Nabucodonosor. Então, amados, disse Jesus a Pilatos, lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus.
mas agora o meu reino não é daqui. Então isso mostra Jesus falando que o reino dele não é deste mundo. Isso que eu quero dizer com esse versículo é que nós temos algo totalmente diferente daquilo que foi plantado no começo em nossas vidas, no mundo. É um reino diferente. E nós precisamos sempre de mensagens, de desafios como esse, lembrar novamente, sempre, todo dia precisamos, porque estamos no mundo e somos desafiados, né, pelo mundo, né, a entregar o ouro ao bandido, como Satanás tentou Jesus. Amém? Então, isso significa também o quê? Significa que Jesus não construiu nenhum monumento, mas ele foi chamado de o Rei da Glória e estabeleceu o seu reino no interior do homem. Amém? Então o reino do Senhor, o reino de Deus foi estabelecido, foi definido por Jesus para ser dentro do homem, dentro do ser humano. E Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse que os daria se prostrado lhe adorasse. Então, amados, os reinos deste mundo são passageiros, são limitados, eles são abaláveis. As coisas visíveis, terrenas e naturais, elas são efêmeras, abaláveis, mas o que é do reino de Deus não tem fim. E vocês já sabem disso, estão certos dessa realidade, mas precisamos entender, avançar. Hebreus 12, versículos de 27 a 29, diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, amados? Hebreus 12, 27 a 29. Então ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Então, ao receber, então a gente recebeu, amém? Aí o que ele diz? Retenhamos a graça, ou seja, seguremos, conservemos a graça através da qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que é que isso significa? Significa muitas coisas, e que podemos extrair algumas verdades. A primeira dela é que os reinos do mundo possuem a sua glória. Amém? Eu estou resumindo tudo que eu falei até agora, inclusive os versículos. Os reinos do mundo possuem a sua glória. Satanás, em segundo lugar, Satanás gerou um reino mundano de desnorteados. Então o mundo está sob o domínio de Satanás. A palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo dos desnorteados, daqueles que não têm mente, pensa assim, amém? É gerado, é guiado. Satanás é gestor deles, amém? Terceira verdade é que os reinos desse mundo, com toda a sua glória, se constituem num caos. Um caos. Quarta verdade é que Jesus, por não ceder à tentação de receber de Satanás os reinos do mundo e a glória deles, em troca de adorá-lo, Jesus confirmou o seu propósito de ter nascido e vir ao mundo, de dar testemunho da verdade e de ser o Rei da Glória de um reino inabalável.
Então, naquele momento em que Jesus foi tentado e Satanás disse: "Ó, te dou tudo, todos os reinos e a glória dele", se prostraram e adoraram. Isso mostra que a adoração é algo extremamente importante. Amém, amados? Então, Jesus, naquele momento, lá, ele resistiu firme ao diabo, e o diabo fugiu dele. Amém? Por isso que Jesus disse, em João 18:37, a parte final, ele disse: "Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Aí você diz: "Pastor, o que é que isso quer dizer agora?" Isso quer dizer que a palavra de Jesus é essa aqui que nós pregamos, amém, irmãos? É essa que você tem, que você lê todo dia. É essa palavra que você ouve, que você ama e que você é atraído por ela. Pois bem, Jesus mostrou a sua realidade, a realidade, né, de que o seu reino é inabalável e que ele não se prostrou diante do príncipe desse mundo, Satanás, ok? E ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu quero dizer que, ao ouvir a palavra de Deus, nós temos a nossa mente renovada. Ao ouvir, nesse momento, ao escutar a palavra de Deus, ao ouvir os versículos bíblicos, você está tendo a sua mente renovada. Amém? Isso significa que você está sendo fortalecido na força do Senhor. Para quê? Para vencer o reino desse mundo e as suas tentações. Então, amados, nós somos desafiados à renovação da mente em uma era desnorteada. Enquanto a era está desnorteada, enquanto o mundo está extremamente desnorteado e caminhando cada vez mais para um caos maior, nós estamos sendo renovados. Nós estamos aqui para a renovação da nossa mente. Amém, irmãos? Para quê? Para vencer esse reino de trevas. Por isso é preciso entender que todas as coisas, agora escute bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu diria que todo aquele que é da verdade ama a voz do Senhor e ouve a voz do Senhor. Ouve a voz e ama a voz do Senhor. Obedece a voz do Senhor. E tem o Espírito Santo que dá o entendimento. É Ele que nos ensina todas as coisas. Se o Espírito Santo não estivesse aqui para ensinar a gente já tinha se perdido, nós. Vocês não estavam entendendo, nem eu estava entendendo nada. Mas o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas e nos leva a sua palavra. Ele mesmo leva a sua palavra, que diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais são chamados segundo o propósito dele. Então, queridos, escutem. Como a luz, da mesma forma que a luz brilha nas trevas, amém? Amém? Amém. E ao brilhar nas trevas, dissipa as trevas, amém? Desfaz as trevas. Você tem que apagar toda a luz aqui, tudo lá fora, tudo no corredor, escuridão total. E aqui dentro fica escuro mesmo, principalmente com essa borrachada aí. Mas quando a luz é acesa, as trevas são dissipadas. O que significa dissipar? Elas são dissolvidas, elas deixam de existir. Então eu disse que da mesma forma que a luz brilha nas trevas e a faz dissipar, da mesma forma que nós entendemos, cremos de verdade que a bênção desfaz a maldição, amém, irmãos? Amém. A bênção desfaz a maldição. Da mesma forma que o bem vence o mal, da mesma forma que a vida vence a morte, amém, irmãos? Amém. Também, desta mesma forma, a renovação da mente desfaz o desnorteamento e a falta de noção.
É por isso que estamos aqui, porque se não fosse por isso, o Senhor já tinha nos levado. Não tinha nenhum motivo para estar aqui, nenhum propósito. Também porque estamos aqui para que evangelizemos e completemos o número dos eleitos, amém, irmão? Então, se tivesse completado o número dos eleitos, acabou. Se o Senhor leva a gente, não tem mais nada para a igreja dele estar fazendo aqui. Mas estamos aqui para quê? Para renovar a nossa mente, a qual, renovada, desfaz o desnorteamento. Aí você pode dizer, aquilo que está desnorteado na minha mente e também na mente do mundo. Amém, irmãos? Porque nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer muita coisa, mas vamos avançar. Então, amados, escutem. O caos existe para ser aproveitado, a fim de estabelecer aquilo que é glorioso. O desnorteamento existe a fim de ser desfeito através da renovação da nossa mente. Quando eu renovo a minha mente, então eu sei o que eu vou fazer com ela. Quando eu renovo a minha mente, eu sei o que vou fazer com ela. Amém, irmãos? Amém. Agora, o que é preciso para isso? Esforço. Esforço. Trabalho. Amém? Muito esforço. Amados, a gente não precisa passar por sérias dificuldades a fim de estabelecer o glorioso em nossa vida. Bastaria a obediência à palavra. O esforço para ler. Bastaria não, basta. O esforço para ler a palavra. Não é mesmo? Basta estudar, meditar, orar, conformidade com a palavra. E isso todo dia. Infelizmente, a gente passa por dificuldades. E ao passar por dificuldades, aí a gente passa a buscar mais o Senhor. Mas como eu disse, é preciso o esforço contínuo, amém, irmãos? E é preciso também o entendimento espiritual, amém, irmãos? É por isso que o tema desse estudo, dessa palestra, renovação da mente em uma era sem mente, movidos pelo Espírito. Sem o Espírito não vai haver renovação. Coerentes com a fé e referenciados pela palavra. Mas é necessário esforço contínuo e entendimento espiritual, a fim de a gente dar cumprimento ao propósito de Deus que Ele estabeleceu para nós, propósito glorioso do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, escuta. Tudo de Cristo é glorioso, amém? Ele é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Agora, a gente já viu que a adoração de verdade é coisa séria. Pois nos tornamos pertencentes e iguais ao objeto da nossa adoração. Ainda hoje falei sobre isso. A gente se torna pertencente e igual a quem nós adoramos. É por isso que a gente precisa renovar a mente, sempre, constantemente, pois o mundo tem se aperfeiçoado diariamente em seu desnorteamento,
Eu quero dizer com isso, o mundo está cada vez mais mundano. O mundo está cada vez mais atrevido. O mundo está cada vez mais perspicaz, incisivo, sem vergonha. Irmãos, essa semana chegamos tarde em casa. Aí antes a minha esposa pediu para parar para comprar um negócio ali para a gente comer em casa, não estava nada pronto, eu, ela e Pedro. Paramos o carro ali na frente do sushi, como é que é sushi? Depois da farmácia. Daqui para lá, antes da farmácia. E ali já era quase 10 horas da noite. E eu fiquei no carro, ela desceu com o Pedro. E eu fiquei olhando, tinha muita gente vendendo as coisinhas lá, cachorro quente, etc. E eu olhando as pessoas. Daqui a pouco eu olho para um equipamento de ginástica que tem, de aço inoxidável, e olhando, 3 mocinhas, desse tamanho, uma desse tamanho, uma desse tamanho, adolescente, dançando aquela dança, irmãos. É um negócio impressionante, que mexe o ventre, e que vai descendo, mexe, rapaz, está tudo mole aí, aqui mexendo aqui, sem vergonha, sensual, nunca vi um negócio daquele. Uma menina muito pequenininha. Eu estou dando exemplo do que eu vi, vocês têm visto também por aí. Que o mundo está desnorteando cada vez mais as pessoas. As crianças estão extremamente desnorteadas. Isso é obra de Satanás, entendeu? É por isso que precisamos renovar a nossa mente constantemente, porque o mundo está aí com toda a sua perspicácia. Agora estão desse jeito porque assistem tudo que não presta. Alguém está ensinando. Esse é o trabalho do príncipe desse mundo, o Deus desse século. E não só ensina isso, ensina tudo que não presta. Tudo. E às vezes a gente não cai a ficha da gente em relação a isso que está na nossa cara. Não cai. Agora escute. Infelizmente, muito esforço é desprendido para buscar o melhor deste mundo desnorteado. Estou falando da gente. Muito esforço é desprendido para buscar o melhor deste mundo desnorteado. Melhores carros, melhores casas, melhores móveis, luxo, lazer, roupa, melhor tudo. Se desprende muito. Agora, diante do desnorteamento ou do caos, nada disso tem valor. Por quê, amados? Porque o reino inabalável de Deus não é deste mundo. Amém? Perde-se muita energia, gasta-se muito esforço. São muitos recursos de todas as espécies que se desprendem para se buscar o melhor deste mundo. Nós estamos falando sobre renovação da mente, né? E a gente diz que o esforço é necessário, mas muitas vezes se gasta muito, se esforça muito
para se adquirir essas coisas melhores do mundo, que para o reino inabalável de Deus nada vale. Dá para entender, irmãos? Domingo falamos sobre a porta de Efraim, que é a porta da primogenitura, mesmo, irmãos. E a última parte da mensagem dissemos que essa porta da primogenitura, que dá direito à bênção dobrada, a bênção da prosperidade, é de Deus. Deus estabelece a prosperidade para os seus filhos. O problema é que muitas vezes os filhos de Deus procuram buscar mais e se esforçam muito em buscar as coisas melhores do mundo abalável, que nada vale diante das coisas inabaláveis do Senhor. Amém, irmãos? Em outras palavras, quando a gente obedece a Deus, a palavra de Deus está lá em Deuteronômio, fala sobre isso. A gente não precisa sair correndo atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás da gente, amém, irmãos? Amém. Agora, isso é em conjunto, como igreja, individualmente também. Mas eu duvido que alguém encontre essa realidade plena na sua vida, se não estiver acontecendo plenamente na igreja, no corpo de Cristo. Exemplo, porque para entender, o Espírito Santo chama. Se você vê um irmão padecendo, tendo necessidade de pão, e você disser, Deus te abençoe, você não fez nada. Dá para entender, irmão? Você não fez nada. Como é que eu vou conseguir viver feliz? Dá para entender, irmão? Como é que eu vou viver feliz, plenamente feliz, se tem irmão na igreja padecendo necessidades de alimento, por exemplo? Mas em compensação tem muita gente da igreja, a igreja de forma geral, que gasta, que se esforça demais para adquirir os melhores bens, que não valem nada diante do reino inabalável de Deus. Estão dando toda a sua vida e toda a sua energia, todas as suas forças, todo o seu esforço para adquirir as coisas do mundo. Vivem desejando as coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, do reino abalável, do mundo. E quando vai ver, cheguei aos 60, 70, 80 anos, acabou-se, perdeu a oportunidade. Agora veja como é a dinâmica de Deus. Quando a gente confia no que é abalável, então Deus, você está entendendo, né? Quando a gente confia naquilo que é abalável, ou seja, do mundo, do reino do mundo, aí Deus toca nessas coisas e remove-as para que a sua promessa se cumpra. Amém, irmãos? Fique firme nisso aí. Entenda esse negócio. Isso é muito importante. Quando a gente confia naquilo que é abalável, então Deus toca nessas coisas e tira elas para que a sua promessa se cumpra. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Amém? Para que se cumpra o propósito do Senhor. Até as coisas abaláveis. Então, quem está precisando de renovação da mente, porque
está focado nas coisas desse mundo, a sua energia, a sua força maior é para as coisas do mundo, 24 horas por dia nas coisas do mundo, e um minutinho, 2 horinhas, somente para a coisa de Deus, no culto e pronto. Então eu quero dizer que Deus está prestes a tocar. Hoje é uma noite de Deus tocar mesmo, porque Deus é Pai, Ele toca direitinho. Amém, irmãos? Ele toca direitinho. Então, Deus vai tocar naquilo que a gente, agora escute bem, que isso é profético, tem que tomar muito cuidado, anota aí. Deus vai tocar naquilo que a gente mais se confia. Eu vou ter o sim de propósito. A gente se confia, né? A gente se confia. Então Deus vai tocar naquilo que a gente mais se confia, naquilo que a gente mais se orgulha, naquilo que a gente mais gosta. E isso tudo aqui não é Deus, não é Ele. O exemplo aqui é que Deus vai tocar naquilo que a gente mais se confia, mais se orgulha, a gente mais gosta, ou seja, nas coisas que a gente tem como inabaláveis, porém não são. Para muita gente o carro é uma coisa inabalável. Não é, irmão? É, irmão. Não pode entrar em qualquer canto, não pode subir aquela ladeira, não pode ir até ali, não pode na chuva, não pode colocar na chuva não, que vai melar embaixo, vai sujar o pneu. Não pode servir aos irmãos da igreja, não pode levar a irmã lá na casa dela. Deus vai tocar. Ah, mas eu sou muito santo. Deus vai tocar, né? Seu orgulho mentiroso. Isso é o que Deus vai. Ah, eu sou perfeito. Deus tocou já. Sou perfeito. Sabe aqueles irmãos, né? Orgulho espiritual é um pecado sério. Orgulho espiritual, eu sou melhor, eu sou a melhor, eu sou. Deus vai tocar nesse negócio. E é hoje. Está tocando. Amém, irmãos? A denúncia já é um toque. A denúncia já é um toque. Deus vai tocar naquilo que a gente mais se confia, mais se orgulha, mais gosta. Ou seja, nas coisas que a gente tem como inabaláveis, porém não são. Essas coisas estão na primazia, no lugar errado. Essas coisas estão no lugar do Senhor, no lugar de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra é antes de tudo, sabe para quem? Escute, o abalável tem que ser denunciado para ser removido, para dar lugar ao inabalável. O que é o inabalável? Diga assim: Deus. Segundo, a sua palavra. Terceiro, o seu Espírito. Fechou. Não é fácil, não é tranquilo. Se você ficasse aqui denunciando, ia ter muita denúncia para ele falar aqui, mas todo mundo entendeu. Amém? Então o inabalável é Ele, é a sua palavra, é o seu Espírito, em outras palavras, é o seu reino inabalável. E nós estamos nele, e esse reino está em nós, e não consiste de comida nem bebida, amém? Nem apenas de palavras, mas de poder, de demonstração de poder do Senhor, amém? Amém. E esse reino é conquistado com esforço. Não tem esse negócio, quando eu vou parar, eu quero saber, na hora da despedida lá da família Cajueiro, muita gente da família dele, da Cristo Reina, e a gente tinha que ir embora, e na hora que a gente começou a orar, a mãe dele,
a avó dele. Se levanta, porque a gente foi até ela, porque ela não podia se locomover. E ela se levanta e começa, enquanto eu estava orando, ela estava cantando, louvando. Irmãos, porque o reino estava nela, no coração dela, ela não tem vergonha. Então, naturalmente, foi o comentário de todo mundo. Amém? Lembra disso, né? O reino de Deus está lá dentro. Uma senhora já idosa, cabelinho branquinho, aquela voz trêmula. Vocês ouviram, né? Vocês estão lá. Amém, irmãos? Então, é um reino inabalável. Ainda que o abalável, que é a carne, estivesse lá abalada, extremamente abalada e trêmula, o inabalável, ela disse, não, ela disse alguma coisa lá que eu não estou lembrando. Ela disse algo assim, não, a senhora pode, ela levantou-se, a senhora pode levantar, ela fez, tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, aquilo ali deu força a todos nós, porque aquilo é do Espírito, aquilo é a palavra de Deus. Então, de onde não, aparentemente não tinha força, foi de onde veio a força. Por isso que o abalável tem que ser denunciado e removido para dar lugar ao inabalável, ou seja, o reino de Deus, que é Ele como rei, a sua palavra como a constituição maior e o seu Espírito que guia esse reino. Não somos nós que guiamos, é Ele que nos guia para a gente guiar. É Ele que nos norteia para que a gente possa nortear esse mundo desnorteado. Amém, amados? Amém. Agora, sabe o que mais pode gerar avivamento na vida da gente? Sabe o que é que mais pode gerar avivamento na sua vida e na sua família? Eu vou dizer. Se não for a leitura, a oração, se você não faz isso, então eu vou dizer, o que mais pode gerar avivamento na sua vida e na sua família é a vergonha, a pobreza, a miséria, a fragilidade e o caos. Se a gente está dando lugar ao abalável em nossa vida como primeiro lugar. Aí vai ter vergonha, vai ter pobreza, miséria e fragilidade. Mas também, eu diria que principalmente, aquilo que você deposita, a sua confiança e convicção. O que é que você mais confia? Ai Deus, é mesmo? Será que tem alguma outra coisa que você mais confia? Aquilo que você tem convicção, mesmo que vai dar, aí isso aí que você confia, pronto, isso daí, que você mais confia, isso pode gerar um avivamento na sua vida, porque Deus vai tocar nisso, e você vai aprender a não confiar mais nessa coisa, não vai ter mais convicção nesse negócio, nem em você, e você vai ficar sem chão, e você vai dar um mergulho em Deus, e aí Deus vai mostrar como é que é para ser a coisa, e eu sei que já é assim com a sua vida, tudo aquilo que eu estou falando é para a gente entender melhor, amém? Então, se a gente está com essa ideia, né, de depositar a nossa confiança e a nossa convicção em coisas abaláveis, então eu estou tendo uma atitude sem noção. Eu preciso mudar esse negócio. Amém, amados? Escuta. O que Deus vai fazer nessa situação? Ele vai remover aquilo que é abalável para que o inabalável permaneça. Irmãos, fica firme na palavra. Fica firme no Senhor. Aquilo que tem que ser feito, faça.
E agora estou me lembrando, quando eu falei isso, leia a Bíblia como a palavra de Deus. Ore. Testemunhe de Cristo. Quanto mais caótica esteja a sua vida, maior é a necessidade de remoção das coisas abaláveis. Porque Deus não é um Deus de caos, de confusão, amém, irmãos? Mas se tem área na sua vida que está caótica, então há uma necessidade grandiosa de remover aquilo que está abalável, que é abalável. Porque se está em abalos na sua vida, é porque está lá, e você precisa tirar esse negócio. E como é que você vai tirar? A palavra, o fogo do Espírito, amém, irmãos? Você joga o fogo, maçarico de Deus, naquilo que está sendo abalado. Está compreendendo isso aí que eu estou falando? Queridos, escute, muitas são as coisas abaláveis. Muitas coisas estão sendo adoradas. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou falando. Tem muita coisa que está sendo adorada. Às vezes a gente adora a família. Ah, não, eu nunca me debrucei. Não estou falando de debruçar e prostrar-se. Estou falando de adorar. Adorar é vida. De repente, o teu emprego, adorando o emprego, está acima de tudo. De repente, tem um plano de vida. Acabou-se a igreja, porque tem um plano de vida. É nessas horas que a gente mais entende se tem coisas adoradas. De repente, tem um namoro. O namoro está sendo adorado. Dá para entender, irmãos? O casamento, filho, como filhos podem estar sendo adorados, netos. Aí volta aquela história, irmãos. Primeiro Deus, segundo é o quê? Família. Primeiro é Deus. Segundo lugar, não é, Felipe? Primeiro é Deus, segundo lugar, como foi? Não pode falar. Como foi isso ontem? E a questão de ser a família para não dar lugar à obra de Deus. Para dar lugar à obra de Deus. Primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar obra de Deus. Está errado, irmãos. Eu sei que eu estou indo de encontro com toda a teologia que eu aprendi até hoje. Mas em primeiro lugar é Deus e a sua obra, junto com a família. Eu não posso desassociar a obra de Deus da família. Dá para entender isso? Eu não posso desassociar a obra de Deus do meu emprego. O meu emprego é um local de evangelização, amém, irmãos? É um lugar de eu fazer, servir a sociedade, uma troca, um negócio que ele está fazendo, eu dou meu serviço, eu recebo recursos, mas ali eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não posso colocar o emprego à frente, acima. Não posso. Então tem muitas coisas sendo adoradas. Tem muitas coisas que estão ocupando a primazia. Mas muitas coisas você está passando para que você seja fortalecido. Amém? Você está sendo fortalecido. E Deus está gerando em você uma estrutura inabalável. Amém, irmãos? Para que isso? Para que você suporte as aflições. Porque o líder precisa suportar as aflições. E Deus chamou todos nós para liderar. Para liderarmos. Então, tudo isso é para que você suporte as aflições e suporte também o que? A excelência do reino dele, que não é deste mundo, que não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, conforme diz Romanos 14, 17. Então você está passando por essas coisas para que de repente você recebe algo extraordinário de Deus e daí você fica impressionado e esquece do reino dele. Não, ele está te forjando. Dá para entender? Uns numa área, outros noutra, outros noutra. Deus está formando todo. Ele ama todos aqui sem
mudança, sem mais nem menos. Deus me ama mais por causa de... Não, Deus ama todos igualmente. Cristo morreu por todos. O sangue dele foi derramado por todos nós. Amém, irmãos? Então, tudo isso para que você suporte aflições e a excelência do seu reino, que não é do Senhor. Um reino de justiça, paz e alegria. Você vai se alegrar com justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, ao renovar a mente, você aprenderá e tem aprendido a viver no Espírito e movido por Ele. Você é como uma flecha no arco de Deus, amém, irmãos? Vocês lembram disso aí? Somos como uma flecha no arco de Deus. O Senhor te segura com firmeza. Ele te segura com firmeza, você é uma flecha. Ele te puxa para trás e isso dói. E quanto mais para trás ele te puxar, mais para frente você vai. Dá para entender isso, irmãos? É bom ou ruim isso? É bom ou ruim? É bom, irmão. Deus sabe puxar. Ele sabe exatamente até onde pode puxar. Dá para entender, irmãos? Quanto mais para trás você é puxado, mais longe você alcança. O que é que isso significa? Isso significa fazer morrer a velha natureza terrena, deixar as coisas de menino. Por isso, precisamos ser referenciados pela palavra de Deus. Precisamos ser coerentes com a fé e movidos pelo Espírito. Amém? Esse é o nosso alvo, é o nosso tema. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, os que vão casar, leiam a Bíblia mais a partir de agora. Leiam a Bíblia agora mais, que vão casar agora. Leiam e peguem os textos que falam de família, que falam de marido, que falam de mulher, que falam da esposa, que falam dos filhos. Comece a ler. Leiam do Velho e do Novo Testamento. Pegue a concordância bíblica e coloque isso em prática. Todos os textos, foi isso que eu fiz desde o começo. Amém, amados? Escreva na sua Bíblia. 2 Timóteo 2,22. Eu falei, exemplo de como ser referenciado pela palavra. Está aqui Paulo referenciando a Timóteo. 2 Timóteo 2,22. Escute a palavra de Deus. Foge ao trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém, amados? Então, coerentes com a fé. E ser coerente com a fé, escutem, é estar de acordo com o que Tiago 2,17 diz. Olha o que ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu tenho fé, qual é a tua obra? É um bagunçado na vida, escandaliza mais do que qualquer outra coisa. Então, não está coerente com a fé. Amém, irmãos? Paralelamente com a fé vem as obras do Senhor. Amém, amados? As obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Portanto, a renovação da mente consiste em um modo de vida onde a fé é gestora das boas obras. Caso contrário, a renovação da mente deve ser intensificada nessas vidas. Amém? E finalmente, movidos pelo Espírito Santo, Gálatas 5, versículo 24 e 25 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Irmãos, veja que Paulo fala exatamente isso. No presente ele fala, quer dizer, no passado, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito,
andemos, sigamos, nos movamos também no Espírito. Poxa, estou ouvindo uma voz paralela aqui, chega aqui muito alto. Preste atenção, amados. Escute. Eu queria dizer a você que aguente firme, suporte as aflições. Não existe cristianismo verdadeiro sem aflições, não existe. Se for, é um falso cristianismo. Controle a língua, não murmure, não tente uma saída que não seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tente escapar. Amém? Fique lá no Senhor, fique no centro. E para encerrar, para a renovação da mente, em meio a uma era sem norteamento, é necessário fazer como fez José. E aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção. José. Gênesis 41, 51 diz: e José chamou o nome do primogênito Manassés, porque Deus disse a ele, porque Deus disse a ele, me fez esquecer. O que é que Deus fez esquecer? O mesmo versículo diz, dos seus trabalhos e de toda a casa de seu pai. Gênesis 41, 51. Não esqueça desse versículo. Não esqueça desse exemplo de José. Obrigado. Não esqueça. Ele é fundamental, eu diria que ele é básico para a renovação da mente no meio de uma geração desnorteada. José chamou o nome do primogênito Manassés, porque Deus, disse ele, me fez esquecer. Esquecer de quê? Dos seus trabalhos e de toda a casa do seu pai. Queridos, algumas ou muitas coisas devem ser esquecidas em nossa vida. Renovação da mente tem tudo a ver e é base, conforme o tema desse congresso. É base. Com esquecimento. Esquecer faz parte do progresso espiritual de cada um de nós. Esquecer. José poderia ter desperdiçado a sua vida remoendo as injustiças sofridas. Seus irmãos o venderam como escravos. Passou a adolescência e juventude longe do pai. Passou tempo na prisão. Mas apesar de tudo, ele não nutriu ressentimentos. O nome que ele deu ao seu primeiro filho, o primogênito, significa esquecimento. Ele disse: Deus me fez esquecer. Então é necessário esquecer quem nos feriu. Não é nem quem nos feriu, é esquecer a situação, a mágoa. É preciso, é necessário, é fundamental, é base. Não adianta avançar sem esquecer, está sempre lembrando, eu não disse. Isso não é cristianismo, você não chega em canto nenhum, isso não vai conseguir quebrar o desnorteamento do mundo, porque não está conseguindo quebrar o desnorteamento da mente própria. Um exemplo aqui de um fato, um pastor que estava na casa de outro pastor, e ele viu aquele pastor, o pastor convidado viu,
o anfitrião, escrevendo. Está todo mundo prestando atenção? Por favor? Amém? Queria todo mundo prestar atenção. E aí na hora ele estava comprovar os cartões de Natal e começou a escrever e começou a botar o nome, né, no endereço. Nome e endereço. E aí esse pastor convidado, ele disse, quando viu ele colocar um determinado nome lá, ele disse assim: pastor, o senhor vai fazer isso? Há 8 meses atrás, o senhor não lembra o que esse pastor que o senhor está mandando fez com você? Se lembra as coisas terríveis que ele falou a seu respeito? Então, o pastorzinho já, uma certa idade, virou para o mais novo, aí disse: meu irmão, a única coisa que eu me lembro desse dia é que eu fiz uma resolução com Deus, de que eu não lembraria mais nunca daquele fato. Ele fez uma resolução com o Senhor, porque ele foi muito ferido na frente de todo mundo. É tanto que deixou esse outro pastor indignado. E aí ele fez essa resolução com o Senhor, com a ajuda de Deus, para esquecer as duras palavras que ele tinha dito sobre o referido pastor. E o cartão foi enviado. Então, amados, o que é que isso traz para a gente de exemplo? É que o cristão não deve deixar que uma palavra cruel ou algum fato triste o impeça de amadurecer em Cristo. Por isso que tem que ter um entendimento espiritual. A renovação é através do entendimento. Ah, mas doeu muito. Problema é teu. Deus está te forjando. Perdoa, esquece, acabou essa história. Não fica remoendo. Tem que acabar com isso. E ele fez a resolução naquela hora, antes de sair daquele local, que ele foi ferido. Por quê? Ele sabia que aquilo ali era suficiente para detonar com a vida dele, com a família dele, ministério dele e com quem estava perto dele. Amém? Então o cristão não deve se deixar levar pelas emoções, ou pelas memórias, ou pelos sentimentos, como desculpas para não servir a Deus. É muito melhor perdoar e esquecer do que se ressentir e lembrar. Vai adoecendo, adoece a alma, fica impedido de receber a bênção de Deus, fica bem mesmo. Começa a dar problema no físico. E eu pergunto: existem coisas do seu passado que você precisa perdoar e esquecer? Existem coisas do seu passado. Que passado? Hoje, agorinha já é um passado. Agorinha aconteceu alguma coisa? Hoje de tarde? De manhã? De ontem? Semana passada? Mês passado? Ano passado? Década passada? Décadas passadas? Existe? Não deve ser sério. Deve ser sério. Isso aqui é base. Isso aqui não é topo, isso é base. Em outras palavras, se é base, tudo que você construir da forma errada vai cair. Desculpa dizer, vai cair. Principalmente aquilo que você mais gosta, você mais ama.
Resolva logo. Coisa do seu passado que você precisa perdoar e esquecer, como José. Escute, Deus está querendo renovar a sua mente em meio a uma geração sem mente, desnorteada. Às vezes o mundo dá um exemplo para a igreja, eu digo às vezes, viu, irmãos? Porque muitos não têm tanto ressentimento quanto os irmãozinhos têm. Os irmãozinhos às vezes são muito cruéis. Nós somos muito cruéis às vezes, irmãos. E isso deforma, isso impede o crescimento. Isso impede até de motivação para ir à Bíblia, porque a base não está firmada, não sai dali, aí vai para outras coisas maiores. É sério. A sua vida espiritual é o que tem de mais importante para você. Seu maior patrimônio é a vida espiritual, porque é o seu relacionamento com Deus, baseado através do qual será os outros relacionamentos. Deus está te forjando para que você seja como Jesus Cristo aqui na terra. E com isso, você possa atrair o céu para a terra. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu creio mesmo nisso, viu? Também, Deus está te forjando para que você seja a resposta à ardente expectativa da criação. Amém, irmãos? Amém. Você é a resposta. Você é como Jesus, você foi perdoado por Ele. Você foi salvo por Ele, Ele deu vida eterna. Então, seja como Jesus. É fácil ser como Jesus. Só tomar posse dessa realidade e abençoar, pedir perdão, esquecer. Também você está sendo forjado para que você seja a manifestação real do reino de Deus, o reino inabalável nesta geração sem noção. Então, amados, prossiga, não estacione, não pare, não estacione diante das dificuldades, mas pague o preço necessário a ser pago. Amém, irmãos? Porque essa é a nossa cruz, essa é a sua cruz. Todos nós temos uma cruz, cada um tem a sua cruz. Amém? Então, é por aí. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer.